Vibe Mundial FM. Olha só, turma, vamos lá então conversar sobre um assunto hoje muito interessante nesse estudo e autoestudo sobre a psicologia humana, sobre personalidades, né? Hoje eu quero falar sobre máscaras, máscaras sociais, máscaras afetivas, máscaras emocionais. Vamos falar sobre as máscaras que você usa, que você criou aí na tua história de vida, às vezes nem sabe que usa, e a minha ideia aqui é tornar vocês mais conscientes disso e a partir dessa tomada de consciência ajudar vocês a ir eliminando os excessos, né? Eu não vou dizer para você que você vai eliminar de uma hora para outra 100% das máscaras. Não é fácil, porque isso envolve evolução. Isso envolve amadurecimento que vem com o transcorrer das experiências da vida, né? Mas, de uma forma geral, nós podemos sim acelerar esse processo de eliminação das máscaras, né? Especialmente quando elas estão tomando muito conta da tua vida, né? É mais ou menos como o médico e o monstro, né? Às vezes você tem dois lados aí que são gritantes, em termos de diferença de comportamento, em termos de diferença de conduta, e esses dois lados, né, na verdade, eles têm que ser peneirados, eu diria. Temos que peneirar isso tudo para poder justamente ver o que é verdadeiro dentro de você. Então, hoje o programa está especial, como não, né? Vamos falar de um assunto que acho que vai auxiliar vocês todos, porque vale para 100% das pessoas esse assunto, entender mais sobre as máscaras que você usa e as máscaras que os outros usam com vocês, não é? Porque é uma outra coisa muito interessante, você vai ganhando dia a dia aqui com o programa Entre Vidas, você vai ganhando inteligência emocional, né? Isso é fundamental, é um poder na sua mão, saber compreender melhor a si mesmo, ter domínio sobre o seu comportamento, entender o porquê você está se comportando do jeito que está se comportando, ter maior domínio para direcionar a tua energia, né? E ao mesmo tempo compreender melhor as intenções por trás dos comportamentos dos outros para com você. Tudo isso é muito importante, né? Por isso que nós vamos aqui aprofundando e cada programa Entre Vidas, comigo aqui Marcelo Cotrim na Rádio Vibe Mundial, é uma verdadeira aula aberta e transmitindo também para a internet, para as redes sociais, tá? Bom, turma, olha só, lembrando que eu faço sempre, na maior parte dos dias tem 2 lives, viu, gente? Hoje tem live agora e depois tem a live do PR, o Ponto de Reencontro, o Projeto do Ponto, às 19 horas. Então, quem curte o meu trabalho pode voltar às 19 que tem mais conteúdo, mais reflexão, até porque hoje o PR está especialíssimo. Já vou até me adiantar aqui para vocês, abrir um parênteses e fazer um convite para o PR. É uma live aberta, gratuita, hoje 19 horas, né? Onde eu, Marcelo Cotrim, todos os dias eu pego para desenvolver um tema psicológico, espiritualista, né? Eu criei esse projeto há 1 ano para ajudar mais ainda as pessoas nesse período difícil de pandemia, né? E dar estrutura emocional e espiritual. E hoje, vocês sabiam, gente? Hoje temos uma celebração, todo dia temos muito o que agradecer, né? Temos muita gratidão para irradiar para a vida, para o universo. Só que hoje, na data de hoje, há 1 ano, eu fiz a primeira live, foi o início da pandemia oficialmente, e foi a primeira live de atividade que eu fiz, né? Foi o primeiro dia que eu transferi todos os meus cursos e workshops para a internet. Há 1 ano, eu já fazia lives do programa, já há vários anos que eu faço aqui na rádio, né? Tem muitos anos, não sei nem dizer, mais de 5 anos, mas há 1 ano eu transferi todas as atividades, e nós vamos celebrar isso aí juntos. Hoje, no PR, às 19 horas, tem um PR especial para falar um pouco sobre essa experiência da mudança. Eu vou contar um pouco mais sobre mim, também sobre as mudanças que eu vivenciei, tipo ser humano, né, que eu sou tipo ser humano, como eu brinco sempre, até fiz a camiseta, não sei se vocês já sabem da minha segunda camiseta, lancei, tipo ser humano, quem quiser tá lá no site, viu? Loja Motivacional, ou pelo Entre Vidas,
E eu vou contar um pouco mais sobre minhas experiências nessa virada de ano, nesse ano tão atípico, tão inusitado, tão, né, que chocou e ainda choca a nossa visão de mundo, né? As coisas estão tão diferentes, a gente tem que compreender. Você sabe, vou dar um exemplo de coisas que... Tem coisa que todo mundo sabe. É a busca da vacina, a vacina agora existe, existem várias, a vacina agora tem que estar para todo mundo, a gente está aguardando que a vacina esteja aí para todo mundo. Em paralelo a isso, nós tratamos tantos assuntos importantes aqui, mas você sabe uma coisa interessante, por exemplo, que as pessoas não param para ver? Eu imagino como o mundo será. Ontem eu comentei, né, daqui a uns anos as crianças desse período vão ter memórias muito particulares dessa época da humanidade, da história humana, né? Mas você sabe uma coisa que preocupa os psicólogos, né, os terapeutas, é se as crianças, como que as crianças pequenininhas irão desenvolver a percepção das emoções na feição dos adultos, porque a maioria usa máscara, lógico, por necessidade, né? E isso também dificulta o desenvolvimento da criança dessa inteligência de ler a emoção através do rosto, da expressão do rosto, já que a máscara esconde, a máscara oculta. Interessante, né? São detalhes que a gente não pensa, mas que vão se refletir. Tudo isso vai se refletir daqui para frente. Eu vou conversar também sobre isso com vocês hoje, viu? O que o mundo, o que está mudando aí no mundo, o que vai mudar. Vamos conversar um pouquinho, né? Se a gente pensar, né? Tá, e grupo aqui, ó, ela falando, puta, loucura mesmo, e é isso mesmo. Então, assim, na realidade, vamos falar sobre isso mais tarde, no PR às 19 horas. Agora eu quero falar sobre máscaras, né? Mas não é essa máscara, não. Eu me lembrei exatamente porque eu vou falar sobre máscaras agora, mas são máscaras psicológicas, tá? Não é essa máscara de proteção para Covid, não. Né? Essa daí é aquela que eu estava comentando. Então, turma, essas máscaras emocionais, o que são, né? Olha que interessante. Você sabia que, na realidade, quando nós usamos o termo personalidade, nós estamos, na realidade, ao usar o termo personalidade, nós estamos falando do conjunto de máscaras que nós usamos? Sabia disso? Você sabia que o termo personalidade, ele fala sobre o conjunto, o ecossistema de personas, que são máscaras. Então, que máscaras são essas, né? A máscara que você tem... Por que uma pessoa cria uma máscara? Para você entender a raiz da questão, tá? A máscara não é natural. Nós somos naturalmente espontâneos, naturalmente essências, naturalmente instintivos, naturalmente instinto e essência divina, né? Isso é o que nós somos. É o ser. É a essência. Só que aí você lida com a sociedade, você lida com, como eu falei ontem aqui, a família é o primeiro laboratório da sociedade. Então você lida com regras morais, regras de comportamento, enfim. Você lida com um monte de coisas, né? Desde criança, desde criancinha, e tem que aprender a lidar com isso tudo de uma maneira que seja positiva, para você poder ganhar o teu espaço na sociedade. Pelo menos é assim que te ensinaram, né? Não é a única forma, eu proponho outras, né? Mas, na verdade, foi desta forma que te ensinaram. Então, você começou a desenvolver máscaras. A máscara do filho bonzinho. Sorrir para ser agradável. E, às vezes, não é aquilo que foi dito para você quando você era pequeno. Às vezes, é aquilo que foi exemplificado pelo comportamento do pai, da mãe, dos irmãos mais velhos, dos avós, se eles ficaram muito próximos de vocês na infância. Então, na verdade, você foi absorvendo máscaras, você foi absorvendo personas, né? E esse conjunto de máscaras, a máscara para saber lidar com as pessoas desagradáveis e não ser desagradável também. Então, você acaba tolerando o que não deveria tolerar. A máscara para ser uma pessoa que
não seja punida na escola, que depois isso se transporta, se você deixar, isso vai se transportar para a vida no ambiente profissional, corporativo, do que você vivenciou na escola. Então, as máscaras para com os professores, que foram os primeiros, né, exemplos sociais fora a família, onde você testou e identificou e construiu essas máscaras para aprender a lidar com os seus chefes no trabalho, com as pessoas que coordenam as áreas, né, os setores em que você trabalha. Então, na verdade, essas máscaras foram sendo construídas, constituídas para adaptação sua, para adaptação humana. Você foi construindo máscaras sem nem saber que isso se chamava máscara. Ou seja, provavelmente a maioria de vocês não sabe que a palavra personalidade significa o conjunto de máscaras que você usa. Então, a tua personalidade, ela não é exatamente essencial. Por isso que eu costumo dizer, de qual personalidade você está falando? Da personalidade essencial ou da personalidade forjada, construída artificialmente para você poder se adaptar, ser aceito, ser aprovado, né? Isso vai depender muito do que faltou para você na sua infância. Bom, eu vou continuar nesse assunto. Estão curtindo aí, gente, nas redes sociais, que é com quem eu tenho aqui um feedback imediato, né? Quem está na FM Vibe Mundial, vem aqui, eu estou no Instagram agora. Vem para o Insta, @Marcelo Cotrim Oficial. Vem para o Instagram interagir comigo durante o programa, @Marcelo Cotrim Oficial, beleza? Olha só, turma, e quem está comigo nas redes, no Facebook, no YouTube, no Insta, curte, compartilha aí, por gentileza, me ajuda a espalhar a live do programa Entre Vidas, ok? E eu queria dizer para vocês que eu estou trazendo aqui, desde a semana passada, muito conteúdo sobre espiritualidade, reencarnação, karmas e relacionamentos afetivos, familiares, sociais e amorosos. Então, eu estou justamente aqui trazendo grande parte do conteúdo de um curso incrível que eu vou realizar a partir da próxima terça-feira, dia 23 agora de março. Galera, se organizem que vocês vão amar esse trabalho. Todo mundo que passa por ele se encanta, que é o curso Laços Afetivos, Karmas e Vidas Passadas, tá bem? Daqui a pouquinho eu falo mais do curso para quem queira se matricular. Daqui a pouquinho eu falo mais, mas já para quem não estava sabendo, tá chegando o dia. Primeira turma online, mas é um curso que eu realizo há muitos anos presencialmente, tá? E vocês vão amar esse trabalho. E eu estou trazendo aqui um tanto desse conteúdo para vocês aqui no programa de rádio, transmitido via live também para as redes sociais. Então, turma, o que acontece? Na verdade, como eu estava explicando para vocês, a personalidade, então, significa o quê? Esse conjunto de personas. Tudo bem, né, como eu já explicava essa semana, que você acaba imitando alguns comportamentos e copiando alguns comportamentos, porque alguns comportamentos a criança precisa experimentar, ela não sabe como fazer. Então ela olha o adulto, olha a mãe, olha o pai e copia, né? E aí quando é criança a gente fala, gente, que bonitinho, que engraçadinho, gente, que coisa fofa essa menina, esse menino, que está aí, tentando agora fazer igual o pai, igual a mãe, igual o irmão mais velho, igual a irmã mais velha. É fofo na infância. Na vida adulta não é fofo, não. Na vida adulta, o que a gente vê é que isso vai ficando sofrido, na verdade. Porque você vai vendo que é um comportamento desgastante. É desgastante para nós termos que manter uma conduta que não bate com a nossa essência. Não vale a pena você alimentar isso. Então eu quero muito que vocês entendam e aprendam isso. O como nós podemos, se nós nos tornamos mais conscientes, né? Se nós nos tornamos mais conscientes do nosso processo, de quem nós somos em essência e quais são as nossas máscaras, fica muito mais fácil você ir diminuindo as máscaras e aumentando uma coisa chamada identidade. Vibe Mundial 95.